Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor. O meu objetivo com esse canal é transmitir a palavra de Deus através de devocionais, de meditações. E eu fico muito feliz que você esteja ouvindo essa ministração. Então, eu quero compartilhar alguns versículos do Salmo 20, versículo 7, que diz assim: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, e nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor nos concede vitória ao rei. Responda-nos quando clamamos. Esse salmo aqui é de Davi. Davi foi o melhor rei da história de Israel. Ele era muito amado. Ele era um justo, embora tivesse suas falhas pessoais, mas Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele enfrentou muitas guerras, ele enfrentou muitas batalhas, ele tomava a frente de comando com os soldados e enfrentava o inimigo. E nós sabemos que numa guerra, toda a preparação dos soldados é muito importante, todo o aparato de guerra, seja de equipamentos, treinamento de pessoas, estratégias militares são muito importantes. Embora naquele período a tecnologia não estava tão desenvolvida como nos dias de hoje, mas eles tinham alguma tecnologia para ir às guerras. Exércitos bem treinados, bem preparados, tinham mais chance de vencer no campo de batalha. E eu creio que Davi fala sobre isso. Alguns confiam em carros, né? Eles utilizavam carros, ainda que fosse com rodas rústicas, eles utilizavam para se movimentarem no campo de batalha. E ele cita também outros em cavalos, de cavalos bem treinados, cavalos saudáveis. Então, os exércitos contavam com esse aparato de guerra, né, que eram os carros, os soldados. E o que o salmista diz em seguida? Mas nós confiamos no Senhor. O que eu entendo que isso quer dizer? Não que não seja importante contar com algo físico, mas se a nossa confiança estiver somente nessas coisas, então nós estamos confiando nas coisas erradas. Porque a nossa confiança deve estar no Senhor e não na nossa própria capacidade e não no recurso que nós temos em mãos. Eu entendo que a gente tem que se preparar, sim, fisicamente, tem que se capacitar, tem que se dedicar, seja ao estudo, seja o ambiente que nós estamos. É importante nós fazermos isso, ter essa preparação, porque os exércitos eram treinados, eles se dedicavam, golpes militares, estratégias de guerra, agilidade, tudo isso. Mas a nossa confiança deve estar além das nossas capacidades físicas, intelectuais, dos nossos recursos, dos equipamentos que nós temos. A nossa confiança deve estar no Senhor nosso Deus. Porque as pessoas que confiam só no que elas têm em mãos, elas vacilam, elas caem, elas perecem. E era isso muitas vezes que acontecia com os exércitos inimigos que enfrentavam Israel. Davi, quando ia à guerra, ele sempre orava ao Senhor. Por mais que ele fosse um soldado hábil, a confiança dele estava no Senhor. E ele orava: Senhor, devo ir contra os filisteus? E o Senhor direcionava Davi até na estratégia de guerra. Davi, você vai fazer assim, assim. E assim Davi fazia e Davi alcançava a vitória. Porque ele sempre pedia a orientação, a direção de Deus. E da forma que Deus orientava ele, ele fazia. Então ele alcançava êxito e trazia paz para a nação de Israel. E assim também nós devemos fazer. Orar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, ter intimidade com Ele, pedir direção, pedir Ele sabedoria e confiar no Senhor. Por mais que a orientação que Ele dê pareça ser loucura, por mais que a orientação que Ele dê muitas vezes a nós não faça sentido no momento, mas Ele sabe de todas as coisas e Ele pode mover tudo em nosso favor. E na história de Israel, nas guerras, nas batalhas, nós vemos que Israel enfrentou exércitos muitas vezes que eram impossíveis de serem vencidos por causa da preparação,
o poderio bélico deles, tudo. E o Senhor, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, o Senhor deu vitória. Algumas guerras eles nem precisaram guerrear. O Senhor agiu, porque o Senhor não se deixa enganar e não se deixa escarnecer. Então nós temos que estar firme, como diz o salmista. Ele diz assim: eles vacilam e caem, e nós nos erguemos e estamos firmes. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor, porque Ele que nos mantém de pé, Ele é quem nos mantém firmes e inabaláveis. Então essa é a palavra para hoje. Mantenha firme, permaneça confiante no Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você coloque todos os seus sonhos, seus projetos diante dele e ele vai te dar a instrução. E que a sua confiança não esteja nas coisas físicas, nas suas capacidades, mas que esteja no Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela seja fortalecida no Senhor, que ela seja tocada, ministrada pelo Senhor e que o Senhor possa a cada dia fazer mais e mais na vida dela e que a confiança dela esteja em Ti, Pai, e não nas coisas materiais, e não nos recursos que ela tem, e não na sua capacidade física, emocional ou intelectual, mas que ela deposite a confiança dela em Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.